Olá a todos! Vamos começar mais uma edição do Sebrae São Paulo Notícias, seu espaço para acompanhar as principais novidades do universo empreendedor. Atualmente temos no Brasil cerca de 12 mil startups e quase 4 mil delas estão no estado de São Paulo. E hoje o Sebrae Notícias será um programa especial sobre essas novas empresas que nasceram de ideias inovadoras e do espírito empreendedor. O Sebrae São Paulo tem uma iniciativa especialmente dedicada às startups paulistas, o Sebrae for Startups, que oferece cursos, capacitações e programas para incentivar o empreendedorismo inovador, impulsionar o crescimento de startups e facilitar a conexão de novos empreendedores com o ecossistema de inovação. Ao longo dos últimos anos, o Sebrae for Startups já fez mais de 3.500 atendimentos a startups em 265 municípios do estado de São Paulo. E só em 2023, mais de 130 startups foram atendidas e mais de 3 milhões foram investidos nas startups que passaram pelos programas. Além de tudo isso, o Sebrae for Startups lançou 3 programas gratuitos para desenvolver startups e ajudar empreendedores desde a ideia do negócio até o crescimento exponencial da empresa. São eles Spark, Start e Speed. E para explicar cada uma dessas iniciativas, convidamos especialistas do Sebrae for Startups. E agora estamos no estúdio com a Roberta Sodré, consultora de startups aqui do Sebrae São Paulo, que vai contar para a gente sobre o Spark, a primeira fase do programa. Roberta, para quem o Spark é voltado? Olá, o Spark é a primeira fase do programa. Ele é voltado para alunos que sejam alunos de graduação, pós-graduação, considerando mestrado, doutorado, pós-doutorado, todos aqueles que tiverem interesse num projeto acadêmico, pensar se isso poderia se tornar um negócio, ajudar a criar uma startup do zero aí dentro da academia, né? E lembrar também que esse programa tem 5 mil vagas esse ano, então aproveitem, né? Acho que todo mundo que estiver nessa situação não pode deixar de aproveitar a oportunidade. E o que essas empresas em fase inicial aprendem durante o Spark? Bom, o Spark ele vai ajudar esse aluno dentro, né, do seu ambiente acadêmico a pensar se aquilo que ele está estudando, aquilo que ele está desenvolvendo dentro do projeto é um projeto do mundo real e se tem mercado para isso. Então, o Sebrae, junto com esse programa Spark, vai ajudar o aluno a identificar se existe um problema real, mundo real, e que faça uma análise de mercado. Depois dessa análise de mercado, ele vai conseguir olhar para a captação, né, se todo esse ambiente aí que se dá para a captação de recursos e aí fazer o lançamento da sua startup. Perfeito. E como as startups, esses alunos, podem se inscrever no Spark? Então, para participar do Spark, você vai ter um link com um formulário aqui, você vai conseguir identificar, e aí você aproveita, coloca todos os dados, não deixe nada de fora e seja o mais sucinto possível para que a gente consiga entender a sua ideia e colocar você dentro desse programa. Muito obrigada, Roberta. Obrigada a você, né? Estamos aqui no estúdio com Maria Augusta Pimentel, consultora de startups aqui do Sebrae São Paulo. E a Guta vai contar para a gente sobre o programa Start. Guta, para quem o programa Start é indicado? Oi, Lê. O Start é indicado para as startups que estão em fase de validação. Então, todas aquelas que estão entre validação do problema, validação da solução, depois, mais à frente, né, primeiras vendas e depois capacitação para captação de investimento. Mas, na realidade, tem todo um caminho de validação aí entre entender se a sua solução resolve um problema de alguém no mercado, se esse problema, que problema é esse, né? Então, e aí se a sua solução é viável, depois se há interesse para essa solução no mercado de fato, se tem alguém disposto a pagar por ele. Então, é esse caminho de entender, né, que é diferente da ideação, que é aquele momento em que você já tem um MVP ou já está com o MVP quase pronto e quer testar esse MVP e ver se ele de fato tem alguma perspectiva de mercado. Então, é para as startups que estão aí nesse caminho. Como as atividades do Start podem ajudar as startups a se prepararem para o mercado?
Bom, a gente tem uma série de atividades que vão ajudá-las a se aprofundar nesse caminho da validação. Então, elas passam inicialmente por um diagnóstico que vai avaliar a situação atual da startup e o seu momento, quais são os seus principais desafios. Depois, elas vão ter acesso a algumas capacitações específicas que versam sobre os temas relacionados à validação e a como fazer com que esse MVP, de fato, entre no mercado de forma mais bem-sucedida. Depois vão ter também alguns encontros de networking, que são muito interessantes, os encontros entre os empreendedores, para que eles se conheçam, troquem experiência. Isso geralmente acontece no âmbito regional. Vão ter também alguns workshops e aí mentorias depois com mentores especialistas de mercado. Então, tem alguns mentores especialistas que vão dar esse suporte, ajudando a startup a entender o momento que elas estão vivendo e quais são os seus principais desafios. O Start ele se divide em duas vertentes, a Deep Tech e o digital. Quais são as diferenças entre elas? Isso, ótima pergunta. O Start Deep Tech, que é focado em startups de base científica, que são aquelas que têm projetos que nasceram na academia, de uma pesquisa científica, ou de um projeto de doutorado, ou de mestrado, ou de pós-doc. Geralmente são projetos que surgem ali na bancada de laboratório e que têm uma característica de terem tecnologias mais robustas. Então, muitas vezes tem uma associação entre hardware e software, muitas vezes tem alguma pesquisa mais robusta do tipo ciências da vida, ou inteligência artificial, ou machine learning, ou outras associações entre hardware e software, mas a ideia é que são startups de base científico-tecnológica. E aí tem essa complexidade das tecnologias que faz com que exista um risco tecnológico para o desenvolvimento em si, por um lado, e o risco do mercado, por outro lado, que é a incerteza de se de fato aquela tecnologia vai ter um público que possa se interessar pela solução ou não. Então, para esse público específico, a gente tem o Start Deep Tech, que é um programa que vai também fazer um diagnóstico inicial. Depois, eles vão passar por um momento de devolutiva desse diagnóstico, depois vão receber uma consultoria especializada com o olhar para o mercado daquela tecnologia, e aí esse consultor que vai atendê-las vai trazer um estudo com o potencial da tecnologia, os concorrentes, eventualmente quais são os produtos substitutos, quais são os nichos que ele poderia estar considerando e não está considerando, quais são os principais riscos que ele não está vendo. Então, essa consultoria vai trazer toda essa orientação. Depois, eles vão ter um momento de construção de um plano de ação, a partir do que foi diagnosticado e do que foi trazido ali pelo estudo de mercado. E aí, depois de construído esse plano de ação, aí eles vão passar por mentorias também com esses mentores especialistas de mercado. Então, esse é o perfil, né? Esse é digamos, a jornada da startup científica dentro do Start Deep Tech. Já o Start, que é voltado mais às startups digitais, ele é voltado a essas startups que têm, enfim, né, o próprio nome já diz, né, o perfil mais digital, então marketplaces, plataformas e tecnologias que não utilizam necessariamente essa complexidade das hard techs, né, que a gente comentou antes. Então, e aí a descrição geral da jornada é aquela que eu já fiz na resposta anterior, que tem a ver com também diagnóstico, meetups, mentorias, capacitação, também tudo com o objetivo de ajudá-los a validar o problema, a solução e começar a olhar para o mercado, eventualmente sair do programa fazendo primeiras vendas, se preparando para captar recursos. Perfeito. E como as startups podem se inscrever nesse programa, Guta? Estamos com as inscrições abertas no portal Sebrae Startups. O link para inscrição está em todos os nossos canais de comunicação do Sebrae. E aí, o interessante é que a startup preencha todos os campos ali corretamente e não deixe escapar, né? Seja objetivo, preencha com todas as informações que são solicitadas e necessárias e certifique-se de fazer o seu cadastro completo, porque isso vai garantir que o seu projeto seja avaliado. É isso. Muito obrigada, Guta. Obrigada, Lê.
Estamos agora no estúdio com o Ricardo Martins, consultor de startups do Sebrae São Paulo. O Ricardo vai explicar para a gente sobre a terceira fase do programa, o SPEED, e para quem é essa fase voltada. Ricardo, para quem que o SPEED é indicado? O SPEED ele foi criado justamente para refinar o modelo de negócio e consolidar o produto nessa etapa. É através dele que a gente passa a ter uma escala maior junto às startups, fazendo com que elas vendam mais, se conecte a grandes corporações ou a empresas para fazer com que essa venda flua e também conectando com novos investidores, que é uma necessidade eminente das startups nesse estágio. Voltado para as startups que tenham um faturamento mínimo de 60 mil nos 6 últimos meses, mostrando que um crescimento sólido a partir do programa anterior, que é o START. Como o Sebrae for Startups pode ajudar essas startups que estão nessa última fase de desenvolvimento de negócio? O processo é muito simples, ele passa num primeiro estágio que é de um diagnóstico, onde vai ser mapeado os principais pontos de melhoria dentro dessa startup e a partir daí a gente aloca especialistas, mentores ou mesmo conteúdo que vai ajudar a startup a se consolidar como empresa e num processo de apresentação para mercado, a gente faz conexões com empresas e o crescimento através de um processo de vendas estipulado. Além do que, a gente faz conexão também com investidores para que ela possa ter um crescimento factível. Como as startups podem se inscrever nessa fase do programa? Para se inscrever, basta preencher o formulário que está no link sendo apresentado, preencher todos os campos, que esse formulário vai ser passado por uma equipe especialista dentro do Sebrae, que vai analisar e vai pontuar aquilo que é necessário melhorar. Diante desse formulário, ele vai ser selecionado para uma fase de diagnóstico, onde equipes especializadas também vão identificar esses processos de melhorias dentro da startup. É isso, Ricardo, muito obrigada. Eu que agradeço. E agora vamos conhecer uma das startups que participou dos programas do Sebrae for Startups e conhecer a história de Mona Oliveira. Ela é uma empreendedora da BioLinker, uma startup brasileira de biotecnologia que trabalha com a produção de biologia sintética. Com a ajuda das capacitações dos especialistas em negócios do Sebrae for Startups, ela transformou sua ideia de negócios em uma startup de muito sucesso. Vamos conhecer essa história? Eu aprendi metodologias inovadoras, né? E durante o finalzinho do doutorado veio esse ímpeto de transformar essas pesquisas em produtos e serviços, e em especial aqui no Brasil, que tem muito pouco de empresas que fazem esse tipo de serviços ou oferecem esse tipo de produto. Então, majoritariamente a gente importa 90% desses produtos de base tecnológica, isso impacta na ciência nacional, isso impacta no desenvolvimento tecnológico brasileiro e a nossa missão exatamente surgiu disso, de conseguir, vamos mudar esse status quo, vamos transformar isso porque a gente tem um potencial gigante, a gente tem excelentes cientistas, excelentes metodologias para ensino à ciência dentro da universidade. Né, que ainda dá para melhorar muito mais e também trazer o ensino médio, escolas fundamentais, mas dentro da universidade é transformador isso e a BioLinker nasceu assim, em 2018, um pouquinho perto do terminar o doutorado, né, e começar essa jornada transformadora. E a gente aqui no Brasil ainda é muito pequeno nisso, né? A gente nasceu em 2018, é o pioneiro, tem que construir esse laboratório, é o primeiro certificado aqui fora da universidade, né? Que isso é um conhecimento que fica muito dentro das universidades.
E a gente está construindo esse sonho, esse propósito, essa missão de colocar o Brasil no mapa da biotecnologia como referência. Já fizemos várias proteínas que foram únicas e as primeiras na literatura. O Brasil ele detém de 20% da biodiversidade do mundo. Então a gente tem um parque genético, vamos dizer assim, com muitos organismos. É muito grande isso, é muito rico. Né? E exatamente empresas como a nossa conseguem trazer valor agregado usando tecnologia de base, né? E construindo ingredientes que não vão agredir o meio ambiente, né? De forma circular também. Então, é tudo dentro dessa tendência que é super importante. A gente reconstrói, né? A gente produz de uma forma diferente, sustentável, que a gente não precisa ir na natureza extrair, a gente constrói biofábricas que vão produzir esse ingrediente final para alguns clientes na área do agronegócio, para alguns clientes na área de diagnóstico, praticamente a gente desenvolve do começo até o fim, a gente traz uma solução completa, né? É um time muito científico, com um doutorado na área, onde a gente consegue construir geneticamente, colocar isso dentro de micro-organismos, crescer eles, fazer uma biomassa, purificar, que é nesse ambiente que a gente faz o processo de purificação. Na pandemia, né, a BioLink foi extremamente importante, foi uma das poucas empresas no Brasil. A gente tinha acabado de montar a startup que conseguia fazer pedaços do vírus dentro dessas biofábricas, que são como ingredientes biomiméticos. Esse ingrediente foi importante para desenvolver vacinas, para estudar um pouco mais sobre o vírus, para desenvolver teste rápido e testes de diagnóstico de laboratório, onde a gente forneceu isso para todo o território nacional. Só o mercado para essa área de bioengenharia, né, de engenharia genética, de modificar organismos para produzir ingredientes, movimenta já hoje 3 trilhões de dólares e pretende movimentar mais, né, nos últimos relatórios do Future Trends, Future Today, o Markets, é um mercado gigantesco. Como é uma área muito técnica, arriscada, no sentido de você precisa muitas vezes de um laboratório. Aqui no Brasil tem poucos laboratórios disponíveis para você poder fazer uma validação prévia, né? Tenta sempre trabalhar vendas e marketing, não espera o produto estar perfeito, né? Isso é uma tendência do cientista. E muitas vezes eles ficam escondidos, são projetos que ninguém sabe, que ninguém conhece. E isso impacta muito no negócio, porque eles ainda têm, a gente como cientista, a gente tem uma mentalidade ainda muito de pesquisador e não de negócios, né? Então, isso é muito importante. Busque complementariedade, interdisciplinariedade, busque pessoas que possam apoiar você nas outras funções que uma empresa vai requerer para crescer, né? Então, como a gente acaba dentro dessa área de doutorado, mestrado experimental, né, científico, a gente não tem um conhecimento contábil, fiscal, até mesmo na área de investimento, a gente tem muita dificuldade de lidar com esses mundos e ter pessoas que sabem um pouco disso, conhecem isso dentro da sua sociedade, ou até mesmo como mentores, para apoiar você nessa jornada, faz muita diferença.
Então eu sempre gostei da forma como o Sebrae impulsiona o empreendedorismo. E aí eu sempre tinha essa vontade de empreender, mas eu não tinha ainda muita coragem de fazer isso. E aí no momento que a BioLinker nasceu, e eu busquei imediatamente como fazer cursos e aprender com o Sebrae a parte de negócios, apesar que eu tenho um sócio de negócios, eu queria entender um pouco mais do panorama nacional e não existe melhor lugar para obter essas informações. Quando o Sebrae for Startup surgiu, nossa, foi a melhor coisa, porque foi um programa muito mais direcionado, eles criaram soluções para empresas mais parecidas com a minha, também o feedback de ouvir, abriram as portas para criar programas melhores, focados em problemas que startups sofrem. E então todos esses programas para aqui, como Atômica, Lab Vendas, Grow XP, foram excelentes para a formação dos negócios e melhoria da BioLinker. E eu sempre comento, vai para o Sebrae, lá você vai encontrar pessoas, vai fazer network, vai achar mentores, até mesmo eventos que você pode encontrar seu novo sócio. Então vai no Sebrae sempre, eu sempre falo. Eu brinco que a FAPESP é nossa mãe e o Sebrae é nosso pai. Depois de conhecer a história da Mona, estamos de volta aqui ao estúdio com a Roberta e com a Guta, que vão contar quais programas a Mona participou do Startup SP. Bom, Lê, ela participou de vários dos nossos programas. A Mona é o que a gente poderia chamar de uma empreendedora modelo dos nossos, do perfil dos nossos clientes. Então, acho que antes de contar um pouquinho mais da trajetória, é interessante a gente comentar que a Mona tem exatamente esse perfil de startup Deep Tech, né, que eu comentei anteriormente quando falei do Start Deep Tech, um dos nossos programas. Ela tem um projeto que nasceu das bancadas de laboratório, uma tecnologia complexa voltada a proteínas recombinantes, e ela começou mesmo ali como uma pesquisa acadêmica e depois de muito esforço ela deslanchou como uma empreendedora de sucesso no mercado. E a Roberta foi uma das primeiras pessoas a atenderem a Mona no Sebrae, quando ela ainda fazia parte do Incubador SP, que era o nosso programa voltado a incubadoras de base tecnológica, ainda quando ela estava incubada lá no Cietec, né, Rô? Isso mesmo. Como você comentou, né, Guta, ela realmente tem uma trajetória muito bacana como empreendedora. E acho que nesse início, quando ela estava incubada, nesse processo de incubação, foi um pouco do refinamento do modelo de negócios para que ela pudesse fazer um bom pitch e começar a fazer suas captações de recurso para ser esse sucesso como empreendedora que ela é hoje. Então, basicamente, no programa de incubação, ela participou da jornada com mentorias pontuais, também deu essa refinada para que fizesse esse acesso aos recursos que pudessem dar o próximo salto, né, que seria transformar isso num negócio. E hoje, né, como vocês já devem ter visto aí na própria fala da Mona, também o aproveitamento aí de outros programas como o programa Ali, que fala voltada mais para o negócio, fez também parte aí do programa Comércio Brasil, que é acessar novos fornecedores, trocar ideias, enfim, acho que é uma vasta gama, né, Guta? Sim, e além disso ela participou do nosso Atômica, que hoje em dia foi incorporado à jornada do Start Deep Tech, participou do nosso Lab Vendas Startups Científicas, que hoje foi incorporada à jornada do Speed, né? Então tem o intuito de conectar a startup a uma grande empresa que possa ser potencial cliente dessa startup. Participou do PIP Startup Empresa, que é um programa da nossa parceria com a FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. E aí, da FAPESP, né, ela está fazendo uma prova de conceito junto a uma grande empresa. Foi recentemente selecionada também para o PIP Startup Empresa, que é um outro programa nosso, para o Growth, que é um programa que hoje está dentro da jornada do Speed. Então, ou seja, ela não perde nenhuma oportunidade, né? Todas as oportunidades valiosas para ela do Sebrae, ela aproveita. O Sebrae For Startups oferece outras capacitações, outras atividades para startups, além de startups de biotecnologia, como é o caso da Mona? Sim, no Start Deep Tech nós atendemos startups de vários setores e segmentos, então não é específico para biotecnologia,
porque essa gama de empreendedores de base científica e tecnológica é bem ampla. Então, tem projetos de todos os tipos, tecnologias de todos os tipos. Então, nós não fazemos isso específico para as de biotecnologia, mas sim para todos os segmentos. E aí nós temos especificamente para biotecnologia o Deep Lab Bio, que é uma parceria nossa com o IPT, o Instituto de Pesquisas Tecnológica, que já está agora em processo de seleção e aí devemos ter de novo, provavelmente no segundo semestre, ou no ano que vem, a outra edição. Né? E acho que vale também trazer aqui a questão do Spark, né? Que é um momento anterior, onde você de fato ali está só com os projetos que estão ligados a um projeto acadêmico e que depois entra nessa trilha, né? Então são 3 momentos aí que o Sebrae consegue atender as Deep Techs. Um é na bancada, depois põe o jalequinho, já vai para os negócios e aí segue aí para a captação, enfim, para o mercado grande, né? Que elas atendem um problema real, do mundo real, e que vem a solucionar muitos problemas importantes. Exatamente. Isso, meninas, muito obrigada. Obrigada. E obrigada a você por acompanhar mais uma edição do Sebrae São Paulo Notícias. Acompanhe o Sebrae nas redes sociais para conhecer todas as novidades que podem te ajudar na gestão do seu negócio. E nos procure de forma presencial nos escritórios regionais e nas unidades do Sebrae aqui ou pela nossa central de atendimentos. 0800 570 0800. E até a próxima!